Não sei se você viu, mas saiu recentemente essa notícia aqui na Folha de São Paulo. 60% dizem que fake news podem influenciar muito o resultado das eleições. Se você vai fazer a prova do Enem, você tem que saber falar sobre fake news. E não adianta você decorar um modelo pronto, e não saber detalhes específicos sobre o que você argumenta sobre fake news, como que você faz o seu desenvolvimento de um jeito bonito. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo isso e vou te analisar. Eu vou analisar uma redação modelo completa sobre o tema das notícias falsas. Esse vídeo aqui, galera, está sendo produzido especialmente para os meus alunos lindos e perfeitos da Masterclass Enem. Porque na semana passada eu passei um simulado para eles e o tema do simulado era justamente sobre fake news. Beleza? Então essa aula aqui, ela tá endereçada para os meus alunos da Masterclass, mas se você não é meu aluno da Masterclass, seja muito bem-vindo, você é um convidado para assistir essa aula agora. Não sei até quando vou deixar ela disponível, então assista até o final, porque talvez ela saia do ar imediatamente, beleza? E detalhe, eu tenho total convicção de que esse vídeo, independentemente se vai ser o tema fake news ou não, o que eu vou te ensinar aqui vai te orientar a argumentar melhor, a escrever melhor seus desenvolvimentos, a fazer uma introdução melhor, a fazer uma proposta de invenção melhor. Então, não fica naquela, não vai cair esse tema, então não vou ver. Veja, porque independentemente do tema, você vai saber o que argumentar sobre outros que estão relacionados a ele. Show? Beleza? Pra galera que tá na Masterclass, a Bruna já mandou o material da aula lá no grupo e a Amanda e a Ju estão no chat aqui ajudando vocês, tirando dúvidas. Eu não estou ao vivo, eu estou numa versão aqui, eu gravei esse vídeo antes, mas as meninas das nossas monitores estão aqui no chat para tirar as dúvidas de vocês. Combinado? Muito bom, então vamos começar a nossa aula de hoje, analisando a redação modelo sobre alternativas para prevenir a disseminação de notícias falsas no Brasil. Pegue essa folha que está lá no grupo da turma da Masterclass Enem. Muito importante que você imprima o material ou então que você consiga de alguma forma anotar o que eu vou ensinar para você. A primeira coisa é, quando você estava diante do simulado, o tema do simulado foi justamente esse, né? Foi notícias falsas. Deixa eu ver se encontra aqui. Não vou encontrar agora não. E como é que você poderia ter analisado esse tema? A primeira coisa, eu tenho que entender qual que é a palavra-chave. A palavra-chave notícias falsas. Isso aqui é a palavra-chave do tema. Ok ou não? Muito bom. Outra coisa, eu tenho que mostrar que as fake news, elas têm que ser prevenidas. Porque as fake news são tipo uma doença. Eu não posso esperar a doença se disseminar. Eu tenho que antes prevenir a doença. Então aqui, ó, quando eu falo em disseminação e prevenção, é como se as fake news fossem um problema, uma doença, um problema de saúde pública, saúde entre aspas, tá? Então, prevenir e disseminação são comandos muito importantes que você tem que falar em todos os parágrafos. E não adianta você dizer o que está errado, você tem que dar alternativas para resolver esse problema. Feita essa primeira interpretação, aí agora a gente entra para a introdução desse tema. E eu comecei a minha introdução desse jeito, eu fiz uma introdução do zero, sem usar modelo, para você ver como faz. Mas no simulado, no dia da prova, no simulado, numa situação de prova, eu aconselho que você use o nosso modelo de introdução, que se encaixava muito bem nesse tema. Vamos ver então aqui como é que ficou essa introdução sem o uso do modelo, mas o modelo se encaixaria perfeitamente. Eu vou te falar, se eu tivesse que fazer a prova do Enem lá, valendo mesmo, eu não faria uma introdução do zero porque demora muito e é mais trabalhoso. Eu faria um modelo e deixaria para fazer o meu desenvolvimento do zero e argumentar ali livremente. Eu comecei assim, galera, no século XV, Johann Gutenberg, se escreve Johannes, mas se fala Johann. Como se fala é indiferente, porque ninguém vai falar nada, né? Vai escrever. Johann Gutenberg deu início à imprensa e democratizou o acesso à informação por meio do seu invento. Já comecei mostrando aí uma alusão histórica. Johann Gutenberg criou a imprensa. O que é a imprensa? Aquela máquina que
fazia livros, a máquina que começou a reproduzir os livros. Antes da construção da imprensa, um livro, para ele ser produzido, demorava muito, porque a pessoa tinha que copiar à mão, tinha que manuscrever, era o escriba que fazia isso. Então, por exemplo, a Bíblia, ela foi reproduzida por muitos e muitos anos. Só que como é que a pessoa reproduzia a Bíblia? A pessoa pegava um exemplar da Bíblia, dava para um escriba, um escravo que escrevia. Às vezes o escravo nem sabia ler, tá? Tu sabia disso? Ele copiava só a forma das letras. E o cara demorava 12 anos, 15 anos escrevendo ali a Bíblia. Com a construção dessa máquina, dessa imprensa, a reprodução de livros ficou muito mais rápida, porque bastava colocar ali a forma e colocar assim no papel e imprensar o papel, daí que veio o nome imprensa, beleza? Isso ajudou a disseminar o acesso à informação, beleza? Muito bom. Agora vem o contraponto, entretanto, na contemporaneidade, a invenção de Gutenberg cedeu lugar à de Zuckerberg, o Facebook, que, junto com outras mídias sociais, propaga notícias falsas. Aqui, galera, eu estou fazendo uma brincadeira com a terminação do nome Gutenberg e Zuckerberg. Ah, mas não é uma cacofonia? Claro que não. Não é um eco? Claro que não. Não é uma repetição? Em hipótese nenhuma. Eu estou fazendo uma brincadeira. Brincadeira não, é uma comparação dos dois inventos. Um trouxe a liberdade e outro trouxe a mentira. E aí eu estou dizendo que o Zuckerberg criou o Facebook e o Facebook propaga, junto com outras mídias sociais, as notícias falsas. Beleza? Então, essa primeira parte aqui da minha introdução, eu chamo de quê? Eu chamo de abordagem do tema. Abordagem do tema. Eu aposto que você nunca tinha pensado nessa comparação do Gutenberg com Zuckerberg. E aposto que você agora achou interessante. É isso que o teu corretor sente quando ele vê algo na redação que ele não esperava ver, que é disruptivo. Essa palavra está na moda, né? Disruptivo, aquilo que choca a pessoa para o bem, aquilo que chama a atenção da pessoa para o teu texto. E é isso que faz o teu corretor olhar para você e falar assim, cara, esse cara merece, ou essa menina merece nota 1000 na redação. E é isso que eu quero que o teu corretor sinta na hora que ele estiver lendo o seu texto. Se ele estiver lendo o seu texto e perceber que é mais do mesmo, se ele estiver lendo o seu texto e perceber, cara, não teve nada demais nessa redação, ele não vai te dar 1000, esquece, não vai. A tua redação pode estar bem escrita, mas ele não vai te dar 1000. Agora, se você fizer algumas brincadeirinhas, assim, alguns detalhes, chamar a atenção dele, ele vai gostar da sua redação mais ainda. E aí agora vem a nossa crítica principal. Com efeito, o advento das informações inverídicas, para não repetir fake news, se mostra grave problema à sociedade. Pronto, aqui eu já trouxe o meu raciocínio de tese, que é a minha opinião. A minha opinião é que as fake news não são indiferentes, não são aleatórias. As fake news são gravíssimas. Ah, mas o que tem a ver dizer que o fulano, por exemplo, o deputado, o candidato a presidente vai lá na Record, faz aquela entrevista, né? Aquela roda viva. Aí o candidato fala assim, porque no estado tal não tem moradores de rua. É uma notícia falsa, porque o estado vai ter morador de rua, vamos supor. O que essa notícia falsa impacta? Ela é em vão, ela é aleatória, ela não tem interferência nenhuma, ela tem interferência. Porque a pessoa que acreditar nessa notícia falsa, ela vai dizer, caramba, é verdade, não tem morador de rua, vou votar nele. Então a pessoa, ela é manipulada pela notícia falsa, e isso pode trazer consequências e são muito, muito ruins, são problemáticas. Esse raciocínio é o raciocínio da opinião. E agora, para a galera da Master, todo mundo da Master já tem essa lista aqui, ó, que eu estou mostrando aqui agora. Essa lista de raciocínios lógicos, de frases argumentativas. A tese, ela sempre vai ser o raciocínio 16. Raciocínio da argumentação, chamado evidenciar um problema. Ok ou não? Muito bom. Então, esse aqui é o raciocínio de tese. Basta você colocar X representa um problema. Se encaixa muito bem para a introdução, combinado?
Deixa eu apagar essa página aqui do meio que está me atrapalhando. E lembra, galera, se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade aí, qualquer pergunta, manda no chat que a Ju e a Amanda estão aí tirando dúvidas de vocês. E depois, a última frase, eu trago 2 argumentos que eu vou desenvolver ao longo dessa composition. E aqui, ó, o argumento 1 vai ser: porque as notícias falsas influenciam negativamente a população. E o segundo argumento é porque essas notícias falsas trazem prejuízo ao interesse nacional. Aparentemente são argumentos bem parecidos, aparentemente eles são praticamente a mesma coisa, só que na hora de desenvolver, eu vou desenvolver com repertórios e com raciocínios diferentes. Você vai ver que vão ficar bem diferentes ao longo dos desenvolvimentos. Esse cara aqui vai ser o argumento de número 1, esse cara aqui vai ser o argumento de número 2. Essa frase que resume os 2 argumentos, ela é chamada de antecipação argumentativa. Vou colocar antecipação arg, porque os meus alunos da Masterclass já sabem disso. Ok? Show de bola. Fechou a introdução, então. Eu espero que você tenha entendido a introdução. Se fosse no nosso modelo de introdução, ele seria assim. Vou fechar o olho e vou recitar o modelo para você. Em outubro de 1988, a sociedade conheceu um dos documentos mais importantes da história do Brasil. : a Constituição Cidadã, cujo conteúdo assegura o direito à cidadania e à verdade a todos. Perfeito. Entretanto, o problema da disseminação de notícias falsas representa grave mazela entre os brasileiros. Ponto. Aí você coloca assim: com efeito, a solução da desinformação pressupõe que se combata, aí você coloca os 2 argumentos que eu já não lembro quais são, que se combata essa influência negativa e que se combatam os prejuízos para o interesse nacional. Pronto. Aí você fez a introdução lá. Eu não sei se você usou esse direito à cidadania, o direito à verdade, porque todo mundo tem direito à verdade, a ser tratado de forma verdadeira, né? A receber conteúdos verdadeiros. Muito bom. E agora entra no desenvolvimento e começa assim, ó: diante desse cenário, os conteúdos inverídicos, para não repetir notícias falsas, prejudicam a interpretação do povo. Então, esse aqui vai ser o argumento 1 sendo trabalhado. Eu vou desenvolver. Nessa primeira frase, eu estou desenvolvendo o argumento de número 1. Combinado? Eu estou desenvolvendo esse cara. Então, essa primeira frase nada mais é do que a frase do argumento 1, só que com outras palavras. E está no início do parágrafo. A frase que vem no topo do parágrafo se chama tópico frasal, porque simplesmente é a frase que vem no topo, tópico frasal. Combinado? E agora eu vou falar de que forma que isso prejudica o povo brasileiro. E aí eu vou colocar um repertório que eu falei para vocês de uma das aulas da Master, lembro, que foi sobre o livro 1984 de George Orwell. Tu lembra desse livro? Quem é aluno da Master, bota aí nos comentários. Lembro sim, para fim. Ou não lembro, esqueci tudo. E aí começou assim o repertório do George Orwell. Sobre isso, na obra 1984, de George Orwell, o funcionário Winston era responsável por alterar registros históricos e manipular as notícias a favor do governo de Oceania. Governo aqui a gente coloca com letra maiúscula, poder público com letra maiúscula, mas se botar com letra minúscula também o Enem não vai tirar ponto seu não, tá? Então o que acontecia lá nesse livro 1984, pra galera que é aqui do Rio, não sei se você lembra, mas a UERJ cobrou esse livro como leitura obrigatória no vestibular, no último vestibular, sem ser esse último anterior, foi no penúltimo vestibular. E aí, o que tem a ver esse livro? Nesse livro, o governo ele tinha funcionários que trabalhavam no tal do Ministério da Verdade. O que era o Ministério da Verdade?
era um ministério responsável por alterar os registros históricos e manipular, apagar ou modificar registros para a população ser manipulada. Então, na verdade, era o ministério da mentira, não era da verdade. E o funcionário responsável por isso, que é o protagonista da obra, é o Winston. Então, ele, em vez de falar... por exemplo, teve uma vez lá que reduziram a ração que era dada para os pobres. Exatamente, os pobres ganhavam ração. Então, na segunda-feira, da segunda para terça, reduziram a ração. Aí a galera ficou meio indignada e tal, mas ninguém falou nada. Aí, da terça para quarta, o Winston, ele pega aquela informação do dia anterior e muda. E diz assim, olha, o governo aumentou a ração. Ou seja, eles mudam totalmente a notícia para que as pessoas gostem do governo, que eles chamam do Partido de Oceania. Isso acontece no Brasil de alguma forma, porque se eu tenho uma notícia política que é manipulada, eu tenho, entre aspas, um Ministério da Verdade que está manipulando. E esse Ministério da Verdade, ele tem muitos Winstons, existem muitos Winstons. Toda vez que você pega uma mensagem do WhatsApp que foi modificada, que foi alterada e compartilha essa mentira, você está sendo um Winston, um alienado do partido. Ou um funcionário que aliena as pessoas. Então agora eu vou fazer essa crítica, tá? E lembra, toda vez que eu for fazer crítica, eu vou me basear nas frases argumentativas e eu vou te mostrar aqui agora como é que eu fiz. E eu falei assim, nesse viés o Brasil partilha traços da distopia orwelliana. Beleza? Eu estou mostrando que o George Orwell escreveu uma distopia, que é aquelas histórias super loucas. Distopia é uma história louca. Só que essa história louca, na verdade, não é tão louca assim, porque ela faz um pouco de sentido. Então o Brasil também é louco de ter traços dessa distopia. Então aqui eu estou fazendo um raciocínio, que é o raciocínio de constatar a distopia. Eu vou colocar aqui do lado um número da frase argumentativa que eu estou usando. Deixa eu encontrar ela aqui. Se você é meu aluno da Master, você já sabe que frase é essa, porque eu gosto muito de usar. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Constatar a distopia. O raciocínio 12 aqui, ó. Constatar a distopia. Deixa eu tomar uma água, galera, que eu tô com a garganta seca já. Pera aí, rapidinho, tá? Vou pegar uma água aqui. Enquanto isso, você vê a frase. É essa frase aqui. O problema X evidencia que o Brasil possui traços cruéis da obra distópica retratada pela obra X. Aí é claro que você não vai repetir a palavra obra, né? Você vai trocar ali para não ter essa repetição. Um brinde a nós. Então ali, eu estou constatando a distopia. E nessa frase, raciocínio 12, não é isso? Vou colocar RL12, tá? RL12, raciocínio lógico 12 da argumentação. E aí, beleza, eu tenho que explicar. Porque se eu não explico o que eu falei, se eu apenas disser, ó, o Brasil vive uma distopia, mas não disser o que faz essa distopia acontecer, a gente chama isso de lacuna argumentativa. E o Enem vai tirar ponto seu da competência 3. Então, falou que o Brasil ele compartilha traços da distopia orwelliana, tem que explicar o que acontece para isso ser realidade. Então, aqui é a explicação. Ó, a explicação vem aqui, ó. Na medida em que a sociedade brasileira também é manipulada por informações influenciadas por Winstons, que, assim como em 1984, tem interesse político em distorcer a verdade. Então, aqui eu estou explicando o raciocínio do Winston. E, aliás, eu trouxe até mais um raciocínio aqui. Quando eu falo que a sociedade manipulada, eu trouxe o raciocínio de constatar a manipulação. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se é isso. Constatar. Aqui, ó. Criticar a manipulação. Estou usando o raciocínio 13 da argumentação aqui. Aqui, quando eu falo aqui, raciocínio lógico 13, tá? Ok, e aí não acabou. Por quê? Porque lembra que toda vez que eu falo de uma obra, de um repertório, essa obra tem que ser retomada. Então, se eu falei aqui do livro, lá em cima, eu tenho que voltar a falar do livro aqui embaixo. Essa repetição é uma repetição intencional.
chamada de retomada, que é obrigatória para tornar o repertório produtivo. E aí eu finalizo o meu parágrafo com uma frase de efeito. Não é razoável que a democracia seja fragilizada pela disseminação de fake news. Aqui eu estou trabalhando o raciocínio da fragilidade. Raciocínio lógico, denunciar fragilidade. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Denunciar fragilidade, deixa eu ver. Capacidade, sensibilização. Aqui, ó, raciocínio 14. Só que em vez de falar sobre dignidade humana fragilizada, eu estou denunciando a democracia fragilizada. Então é uma alteração do raciocínio. Raciocínio lógico 14. Muito bom. Então aqui eu trouxe a minha reflexão crítica, que é o último passo do desenvolvimento. E essa parte em azul é o meu aprofundamento argumentativo. Para você que teve aula, que viu a aula da semana retrasada, você lembra da técnica da pirâmide argumentativa, não lembra? Lembra sim, tem que lembrar. Como é que funciona a nossa pirâmide argumentativa? Eu tenho um argumento, esse argumento ele vai ser sustentado com 3 raciocínios lógicos, e cada um desses raciocínios lógicos tem que ter pelo menos 2 palavras com juízo de valor. Assim a gente cumpre a pirâmide argumentativa. E você percebe que eu cumpri aqui a pirâmide argumentativa, não percebe? Eu trouxe um argumento, depois trouxe o raciocínio lógico 12, depois trouxe o raciocínio lógico 23, depois trouxe o raciocínio lógico 14. Cada raciocínio lógico, se você for contar, não vou contar agora porque não precisa, mas se você for contar em cada raciocínio lógico, tem 2 palavras com juízo de valor. Contabilizando ao todo, 6 palavras com juízo de valor. Isso eu faço com você que é aluno da Master para forçar a tua argumentação, para você ser forçado a argumentar de um jeito mais forte. Ok, finalizou o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Tem alguma dúvida? Se vocês têm alguma dúvida, bota nos comentários, porque a Ju e a Amanda estão com vocês aí, tirando todas as dúvidas, todas as dificuldades. E vamos continuar agora o próximo parágrafo. E fica ligado, porque no final dessa análise vai ter um tema novo para vocês fazerem para mim dentro lá da plataforma e me mandarem semana que vem. Até semana que vem. Né? E vem começando aqui agora o meu segundo parágrafo do desenvolvimento. Ademais, conectivo, operador argumentativo. A disseminação de notícias falsas pode prejudicar os interesses nacionais. Esse aqui vai ser meu tópico frasal. Lembra que é o tópico frasal? É a primeira frase que vem no parágrafo, topo do parágrafo, por isso é tópico frasal, e resume o argumento número 2. E agora, nesse sentido, em 1995, chegaram a Nelson Mandela boatos. Olha só, tu sabia disso? Contando uma história para o corretor. Quando eu conto essa história, o corretor é o storytelling, né? Storytelling segura a pessoa. Em 1995, chegaram a Nelson Mandela boatos, segundo os quais haveria atentados durante a Copa de Rugby. Fake news. Essas informações não se concretizaram e a África do Sul sediou os jogos, cuja função foi unir brancos e negros após a vigência do apartheid. Você entendeu isso? O Nelson Mandela foi bombardeado por notícias falsas. Se ele desse ideia para essas notícias... Se o Nelson desse ideia para essas notícias falsas, ele não teria feito a Copa do Mundo de Rugby e não teria feito um dos eventos que uniu brancos e negros no mesmo local depois do apartheid. Então foi muito importante esse evento, essa Copa do Mundo de Rugby. E ele quase foi fragilizado pelas fake news. Então, isso é uma prova de que as fake news, se elas forem aceitas, se elas se disseminarem, elas podem prejudicar os interesses nacionais. Só que o Nelson Mandela foi o brabo e ele não deixou essas notícias falsas se disseminarem. Beleza? Deixa eu tomar uma água aqui que hoje eu tô cheio de sede. Um brinde a nós. Porém, agora começar a nossa argumentação. Em oposição ao exemplo de Mandela, muitos cidadãos brasileiros permanecem superestimando conteúdos políticos e sociais infundados.
Então aqui eu estou comparando realidades. Estou usando o raciocínio lógico 32, comparar realidades, tá? Lembra que eu tenho que ter aqui pelo menos 3 raciocínios lógicos depois do repertório. E esse raciocínio lógico é o último da nossa lista de argumentos, raciocínio lógico 32. De modo que enquanto a cultura de indiferença à veracidade se mantiver, então aqui quando eu falo que a cultura de indiferença é mais um raciocínio lógico chamado constatar a indiferença social, denunciar a indiferença social, raciocínio lógico 6. Aqui, ó, raciocínio lógico 6, indiferença social, RL 6. O Brasil será obrigado a conviver diariamente com um dos mais graves problemas para a pós-modernidade. 2 pontos, as notícias falsas. Essa aqui já é a minha reflexão crítica, né? Reflexão crítica. Frase de efeito que fecha o parágrafo. Frase de efeito que fecha o parágrafo. Parece até uma aliteração, né? Repetição da consoante. Para você que é meu aluno do método Linguagem Sem Segredos, eu ensinei lá no curso de linguagens o que é a aliteração. A repetição de uma consoante. Então, se eu disser, fiz a frase de efeito que fecha o parágrafo. Fiz a frase de efeito que fecha o parágrafo. Fiz a repetição do F aqui. Então, aqui eu tenho o meu raciocínio lógico de prever consequências, tá? Então, aqui o raciocínio lógico 3. Raciocínio lógico 3. RL3. Muito bom! E então, aqui eu tenho minha fundamentação. Aqui eu tenho meu aprofundamento argumentativo. E aqui eu tenho a minha reflexão crítica no final do parágrafo. Sempre com 3 raciocínios lógicos para fazer aqui a minha pirâmide argumentativa. O primeiro raciocínio lógico foi o 32, o segundo foi o 6 e o terceiro foi o 3. E aí assim eu consigo concluir a técnica da pirâmide. A técnica da pirâmide, para você que não sabe, que é aluno da Master, mas que não sabe, que não viu a aula, ou que não é da Master e quer saber, é isso aqui, ó. É uma pirâmide que tem, no topo dela tem a tese, a opinião no início, depois eu tenho os argumentos e embaixo de cada argumento eu tenho que colocar 3 repertórios. Repertório não, tem que colocar 3 raciocínios lógicos para fazer aprofundamento. Muito boa essa técnica da pirâmide argumentativa. Então aí eu fecho esse parágrafo e entro agora na conclusão. A conclusão nos importa agora fazer os elementos. Eu vou aqui fazer o seguinte com vocês, vou colocar aqui as cores e abaixo de cada cor o nome de cada elemento que ela representa. Eu vou colocar de verde, vai ser o meu agente da ação. De azul, vai ser a própria ação, que é o elemento mais importante da proposta. Nessa cor que é um rosa, vou colocar o meio de ação. Nessa cor que é o roxo, vou colocar a finalidade. E sublinhado vai ser o detalhamento. O detalhamento vai ser sublinhado. Então vamos lá, começando. Impende, pois, que a cultura... Vou colocar assim, tá? Para você conseguir ver tanto a legenda quanto a conclusão. Deixa eu colocar aqui do lado. Vou colocar aqui do lado tanto a legenda quanto a conclusão. Impende, pois, que a cultura de desinformação seja combatida na contemporaneidade brasileira. Esse aí foi o início da conclusão, ele não é obrigatório, mas é bom colocar. Sob esse aspecto, as escolas e a agência Lupa, olha só que novo, que disruptivo, fiz um agente aqui agora, tá? Um agente duplo, que a gente chama. E aí depois coloquei aqui, ó. Na verdade, o agente é as escolas e a agência Lupa, pioneira em fact-checking no Brasil, isso tudo é o agente. Dentro desse agente, eu tenho
o detalhamento. O detalhamento ele sempre faz parte do elemento. O detalhamento nunca é um elemento autônomo. Ele sempre faz parte de um outro detalhamento, de um outro elemento. Vou repetir, que eu tô com muita sede hoje. Não sei o que está acontecendo. O detalhamento, ele nunca é um elemento sozinho. Ele sempre é um elemento que faz parte de outro. Então, o agente é as escolas e a agência Lupa. E aí eu explico, faço um detalhamento explicativo do que é a agência Lupa. Pioneira em fact-checking no Brasil. Fact-checking é checagem de fatos, né? Pioneira, uma agência dedicada para a checagem de fatos. E agora vem a ação. A ação é o elemento mais importante da proposta. Devem ensinar os cidadãos a questionar a veracidade de todos os conteúdos veiculados. Muito bom. A gente foi as escolas de agência Lupa, pioneira em fact-checking, detalhamento pioneira em fact-checking no Brasil. A ação deve ensinar os cidadãos a questionar a veracidade de todos os conteúdos veiculados. O meio agora, por meio de oficinas práticas de aferição de verossimilhança, a exemplo do tipo de fonte e linguagem utilizada no conteúdo checado. Olha só o meio muito legal. Lá no guia de redação tem uma lista com vários meios, e um desses meios são as oficinas. Muito bom. E dentro do meio eu tenho um detalhamento, a exemplo do tipo de fonte e linguagem utilizada no conteúdo a ser checado, o detalhamento da proposta. Então aqui eu fiz 2 detalhamentos, tá? Um lá no agente e outro no meio de ação. Essa iniciativa poderá se chamar fato ou fake. Essa parte aqui, esse cara aqui não é elemento, tá? Essa iniciativa poderá se chamar fato ou fake, não é elemento. Só serve ali para ajudar na argumentação, para fechar a solução do problema. Só que ele não é contado como elemento da proposta. Ele é até opcional, se não tiver espaço não precisa fazer. E a finalidade é essa parte que eu vou colocar em lilás ou roxo, não sei que cor é essa. E terá a finalidade de estimular o senso crítico dos indivíduos. Então essa é a finalidade. Essa parte aqui, ó, essa iniciativa poderá se chamar fato ou fake. Esse pedaço aqui, ele não é elemento, não conta nada. Por que eu botei? Porque eu acho legal. Só por isso. Não é obrigatório, então não precisa colocar não, tá? Botei porque eu acho bonitinho. Com efeito, aí agora fechando a redação, serão preservados os interesses nacionais e o Brasil deixará de ter na prática a verdade fragilizada. Então aqui quando eu falo serão preservados os interesses nacionais, eu estou dando solução para o argumento de número 2. Argumento 2 sendo solucionados. E quando eu falo que ensinar o cidadão a questionar, eu estou ajudando a solucionar o argumento 1. Então eu tenho que solucionar os 2 argumentos na conclusão. Um argumento foi solucionado aqui na ação interventiva, o argumento 1 foi solucionado na ação, e o argumento 2 foi solucionado nesse fechamento do parágrafo, no final feliz do parágrafo. Final feliz é o nome que a gente dá para o fechamentozão da redação. E aqui eu poderia até retomar o Winston, poderia retomar assim, com efeito, não haverá mais Winstons no Brasil. Poderia fazer essa brincadeira, só que eu não fiz porque não me liguei na hora. Ok, então essa aqui foi a nossa redação modelo. E agora chegou a hora de você ver o tema da semana e trabalhar comigo um novo tema. Eu vou fazer o seguinte com você, eu já deixei a aula já programada e um tema que é muito importante e eu vou deixar aqui agora aparecendo o card para você que é meu aluno da Masterclass, tocar no card, assistir esse vídeo e fazer a redação com base nesse tema. E se tiver qualquer dúvida, fala com a Ju e com a Amanda que elas vão ajudar vocês. Um beijo e toca aqui agora e continua assistindo, vai!